Estamos começando mais um Jackson Leite Tamo Junto, um programa de soluções, de reflexões e de música, de arte, alegrar nossa vida, né? Eu gosto de uma frase, né, que, enfim, na minha interpretação diz mais ou menos assim: só a música, só a arte salva, né? De fato, né, faz parte dos processos terapêuticos. A gente aqui que faz tanta entrevista na área de saúde mental e o slogan do programa fala também, né, da questão da música, da arte. Então, finalmente, hoje eu estou trazendo aqui alguém para iluminar, e não é alguém qualquer, é alguém que faz parte de uma instituição que desde a minha infância eu amo, assim, me emociono quando assisto, que é a nossa querida Orquestra Sinfônica Brasileira, que para mim é tão importante quanto o Cristo Redentor, quanto o Pão de Açúcar, né? Quanto a Bossa Nova. Enfim, eu estou recebendo aqui o Rodrigo Foti. Obrigado, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom, prazer, Jackson. Obrigado você pelo convite. Estou aqui super afim de conversar. O currículo dele, gente, é tão grande que eu vou ter que colar. Rodrigo é percussionista, timpanista, desculpa. Não. Timpanista solista da Orquestra Sinfônica Brasileira, da qual ele faz parte já tem 22 anos. É uma história, é muita vida. Musicista, diferente de músico, com todo respeito aos músicos, mas o musicista é aquela pessoa que faz uma faculdade, se especializa em música, né? E o Rodrigo se formou na Unesp, em São Paulo, no fim dos anos 90, se bem que ele iniciou na música já aos 16. Hoje ele já tem aí 30 anos de trajetória musical, atuando em orquestras, estreias, gravações, música de câmara como solista. Já vem recebendo prêmios desde a juventude, é também professor, atuando em festivais, em projetos educacionais, e o trabalho dele abrange também, além da música sinfônica, performances interdisciplinares. Então, Rodrigo, conta pra gente como começou a tua relação com a música, teve alguns momentos marcantes que definiram essa trajetória, esse caminho? Muitos momentos marcantes, né? Muitos momentos marcantes. Mas eu gosto de dizer que a entrada no fenômeno musical é o ouvido, é a escuta, né? E já criança eu tinha o hábito de escutar, de ouvir música. Sentar num banquinho, botar fone, escutar o lado A e B de um disco que me fascinasse, enfim, né? E, bom, e aí eu cresci em Brasília, família de São Paulo que foi para Brasília, eu cresci lá muito cedo, fui para lá muito novo. Eu queria, naturalmente, pertencer a uma banda de rock, né? Era a época do rock, anos 80, e me aventurei um pouco na guitarra, isso com 12 anos, mas eu fui me aprofundando mais na escuta musical, no gosto musical, né? Na pesquisa de grupos musicais, né? Farto. O rock, como não, o rock tem uma parte muito importante na minha vida, né? Na verdade, de vários gêneros musicais que me fascinavam. Eu cresci numa casa que apreciava muito a música, né? E aí, aos 15 anos, eu fui para o Teatro Nacional de Brasília, numa tarde, e tinha um grupo de percussão, né, da chamada percussão sinfônica, que é a percussão que lê partitura, que organiza os sons, né? Então, ali tinha um projeto do timpanista da orquestra do Teatro Nacional, que foi meu primeiro professor, uma pessoa super importante na minha vida, que é o Marco Vidal, e a gente vai poder falar do que é esse nome, timpanista, né? E ali eu conheci eu vi um grupo de 4 jovens tocando, alunos dele, tocando uma obra para percussão, aqueles sons todos, né? Eram não só instrumentos, mas sons, né? Aquilo abriu um portal na minha cabeça, na minha percepção. E me lembro que são muitos momentos marcantes. Um deles foi ver uma orquestra ao vivo, com 15 anos, na Concha Acústica, lá de Brasília,
tocando Bolero de Ravel, por exemplo. Uma das músicas, um fim de tarde lindo, né? De Depois que Brasília. você assistiu essa primeira apresentação dos 4 meninos alunos Do Marco. do Marco, você já estava arranhando alguma coisa? Já estava ali, já tocava tava bateria brincando. em banda de rock. Olha isso que eu queria saber. Então você já era batera? Eu não era aquele batera, eu tinha 14 anos, era um baterista simples, assim, né? Querendo. Você tinha comprado ou usava emprestado? Não, eu cheguei a ter uma bateria muito engraçada, que era um bumbo de fanfarra com uma caixa, um chimbal, tudo meio colado, meio. E assim, eu acho que eu deixei a guitarra de lado, né? Achava muito difícil, acho que os meus dedos eram pequenos, aquelas cordas de aço e tal. Mas eu era muito fascinado pela música. Eu me imaginava, já ali, eu me imaginava sendo músico. Adolescente, o meu sonho... Teus pais já falavam, ele vai seguir... Vai. Eu nunca tive músicos na família, mas eu sempre achei os meus parentes muito musicais. Você foi o primeiro? Primeiro músico mesmo, profissional. Mas era uma família muito musical. E a casa que eu cresci, a gente abria portas e janelas, escutava Gilberto Gil, Caetano Veloso, Bossa Nova, rock, Beatles e outras, né? Tanta coisa boa. Né? Eu sempre fui rodeado, felizmente, tive o privilégio de ser rodeado de um farto ambiente cultural. Né, também em questão se apreciava cinema, literatura, né? Então assim, o meu sonho era quero ser de uma banda de rock, né? E uma banda que me fascinou foi o Pink Floyd. Eu conheci com 11, 12 anos, então eu ficava imaginando aquilo. Eu comecei a colecionar os discos, os vinis. Eu pedia me dá um disco do Pink Floyd, né? Então isso ficou uma ebulição. Tudo ali em ebulição para quando vem, de fato, o fenômeno ao vivo, que foi esse concerto. E aí também eu vi, aí me lembro de 93, num curso de verão, eu vi um recital solo do Carlos Stasi, que veio a se tornar meu professor depois na faculdade. E aí com 15 anos, eu entrei para esse mundo do estudo formal da música. Né? Eu pertencia a um projeto, eu não fui exatamente para a escola de música, eu pertencia a um projeto que nos anos 90 se chamava Escola de Novos Talentos, no Teatro Nacional de Brasília. O meu primeiro professor, Marco Vidal, o Marcão, teve um papel fundamental na minha vida. Né? Ele me dava caronas, assim, para a gente estudar, e aí a gente botava Richard Strauss no carro, ficava dirigindo ouvindo Richard Strauss, assim falou Zaratustra, e eu delirava. Então eu comecei a pesquisar essa música sinfônica. Assim nascem os gênios, gente. E tinha um programa... Aliás, uma parte aqui, o que você falou aí, de você se juntar com seus amigos para simplesmente ouvir música, boa música, e cada um sentado e ali performando imaginariamente. Olha, que isso sirva de lição, não só para os nossos jovens, mas para os adultos que nos ouvem, que hoje em dia as pessoas se reúnem, cada um com um aparelho de celular na mão, então que fica a lição aí. Aliás, de várias que você já está dando aí. Você tem noção que hoje você é um influencer na essência da palavra e não apenas a digital? Com todo respeito à galera, influencer, eu entrevisto alguns, mas você hoje é uma referência. Obrigado. Sabe que tem uma coisa que me ocorreu aqui? Eu me lembro de escutar a trilha sonora do ET. Eu fiquei fascinado pelo filme ET quando eu tinha 8 anos. Sim. Cara, o que é aquela trilha, né? O que é aquela trilha? Ganhou o Oscar. Exatamente. Eu escutava o vinil inteiro. No fone, sentado num banquinho. Depois eu me lembro... Phone Home. Nos domingos, assim, em família, a gente ia na casa do meu avô, que era uma casa bonita e tal. Eu pegava um disco do Pink Floyd, chamado Metal, que tem uma música, que é todo o lado A. Ou seja, imagina para as gerações atuais, uma música que tem 23 minutos. Uma música de 23 minutos. Eu sentava no banquinho, botava aquilo e viajava. Ela começa com pim no piano, né? E depois evolui. E tem um interlúdio com sons que amedrontam, de gaivotas, uma coisa meio amedrontadora.
eu ficava ouvindo aquilo, eu criava uma narrativa em cima daqueles sons, daquilo ali. Então, assim, estava formado como é que diz, a base, né, para, de fato, exercer isso na prática. E aí eu conheci esse universo da percussão. E eu não diria que o ritmo em si foi o ato de tocar, a base rítmica me fascinou, embora eu ache isso incrível. É fantástico você ser um baterista, né? Vamos colocar as fotos. Pode continuar. Então, o que me fascinou foram os sons da percussão sinfônica, né? Da percussão, eu nem gosto de fazer muito essa distinção, porque a percussão, eu acho legal a gente falar disso, né? Eu tenho um pouco um receio de parecer presunçoso por pertencer à música dita formal. Eu estudei, fiz faculdade, estudei teoria, sei ler partitura, tive que tocar um pouco de piano, né? Treinar o ouvido, né? Aliás, os tímpanos, eles são afinados, a gente tem que afinar, tem que ter um baita ouvido. A gente vai falar disso. Mas eu não gosto de parecer presunçoso, arrogante, e entender que a música popular é algo, né, que por não ter o estudo formal, não esteja à altura da música dita de concerto. Pelo contrário, né? A gente tem gênios. E um dos artistas assim que... Aí tem um arcabouço de artistas, né, tanto dos que eu tive o privilégio de ser aluno, como aqueles que são ícones da nossa vida musical. O Hermeto Pascoal, por exemplo. Tem um disco dele chamado Slave Mass, que eu ouvia inteiro. Outro que eu amo é o Keith Jarrett. E tem um disco que é um álbum duplo do Keith Jarrett, que é ele sozinho no piano, chama Köln Concert. É Concerto em Colônia, cidade da Alemanha. Que ele toca sozinho. Então, assim, na verdade, esse universo musical, ele colabora mutuamente, né? Popular e erudito, então não faço essa distinção. Mas é de uma gigantesca humildade essa tua fala, você sendo um musicista, né? Assim, eu sei que no meio existe, e como qualquer meio existem seus preconceitos, então a galera que faz faculdade de música faz biquinho e tal, e é muito bacana. Um monstro como você da música tá dizendo isso, tá mostrando esse respeito, né? Não, muito bacana. Até porque, de fato, existem monstros que não fizeram faculdade, né? E que são cultuados no mundo inteiro, né? Sim, Hermeto é mais famoso lá fora do que aqui. Não, e o Hermeto é estudado. Uma injustiça assim, absurda. Você tem teses de doutorado sobre música brasileira, sobre Hermeto, sobre... Naná Vasconcelos e por aí. Cara, Naná Vasconcelos, o disco Saudades, do Naná Vasconcelos, gravado na Alemanha. O que é aquilo? Acho até que nem precisa. Ali é um gênio. Nem precisa fazer o estudo formal de música. Acho que, sabe, assim, é uma coisa... Não, tem coisas assim, como a gente vinha falando antes do Paulinho da Costa, ele não é conhecido no Brasil, assim. Não, a grosso modo, ele não é conhecido. Ele tocou com todo mundo, Madonna, Michael Jackson, todo mundo, né? Quincy Jones e por aí vai. Cara, e o Paulinho da Costa no palco, e o efeito que ele traz à música, né? Ele simplesmente transforma aquele grupo. Quer dizer, uma coisa é você ter uma gig ali, uma banda. É o Rodrigo na USB. Não, a USB, na verdade, é um privilégio. Tem um naipe de percussão que é incrível, sabe? Eu tenho um privilégio. Nós somos 2 timpanistas na USB, né? A gente reveza, então eu trabalho com a Fernanda Kremer, que eu admiro, com o Lino Hoffman, com o André Frias. São músicos que eu admiro. Sabe, a USB, isso é uma coisa, né, cara? Você participar de uma orquestra, que você tem mais 80 colegas, tudo maravilhoso, né? Gente que, sabe, eu tenho um privilégio, assim, né? A sessão de metais da USB, eu falo, o que é aquilo? As madeiras, enfim. Então, assim... Daqui a pouco eu quero perguntar como é que entra a percussão na orquestra, né? Vamos falar historicamente disso. falando, tá? Vamos falar disso. Mas, assim, bom... Falando dessa formação musical, aí com 15 anos eu decidi estudar sério. Vou levar a sério, e entrei para esse mundo, né, que a gente tem referências, né? E uma das a minha grande referência ali foi o John Boldler, né, que foi o timpanista da OSESP, da Orquestra de São Paulo, e fundou um curso de percussão que vai fazer 50 anos em 2028. E esse curso de percussão tem um grupo premiadíssimo,
que gravou CDs e fez turnês, é uma referência que se chama PIAP, né? P-I-A-P. Então, ali em 94, eu fiz um outro curso de verão com um dos meus mestres, que é o Eduardo Janizella, né? Então, ali eu já tinha formado as minhas grandes referências, né? O Marcão, meu primeiro professor, o cara que me orientou, que me colocou nesse mundo, eu era um pupilo, né? A gente vivia juntos. E dali eu sabia que eu queria ir para eu nasci em São Paulo, eu queria morar em São Paulo para estudar com esses caras. Estudar com Edu Janizella e com John Boulder. O Carlão estava voltando do doutorado, ele fez doutorado na Califórnia, viajou para a República Dominicana. Cara, é tanta coisa para falar das pesquisas que esses músicos Com que idade fazem. você decidiu ir Aí eu pra São Paulo? decidi ir para São Paulo. Eu fiz 2 anos na Universidade de Brasília, né? Só estudei teoria musical, não tinha percussão lá, não tinha o curso de percussão. E a grande referência era a Unesp. Hoje, felizmente, existem vários outros cursos de percussão nas universidades brasileiras, né? Nós temos excelentes cursos. Você é um dos educadores. Eu não entrei para o meio acadêmico, né? Eu fiz uma opção de ser músico de orquestra, né? Que é também uma área que se desenvolveu mais, assim, que se desenvolveu melhor, na minha visão, nas 2, 3 últimas décadas, né? Então eu fiz uma opção, não, eu vou me dedicar à orquestra. Quando eu saí da Unesp, eu cheguei a passar em 2 universidades nos Estados Unidos e não tive bolsa. E na mesma época eu fiz o concurso da USB, eu tinha 28 anos e não tinha bolsa, não tinha como estudar nos Estados Unidos, eu tinha vaga, tinha passado, passei para Amherst e Yale. Uau! Com um cara que eu adoro, são 2 caras, esse é outro também, o Eduardo Leandro, foi também uma grande referência. Eu estou falando do arcabouço dos meus mestres, né? Tinha um que eu não conhecia, conheci lá, que é o Robert Van Cise. Eu não posso deixar de falar também do Ricardo Bolonha, também está no meu arcabouço dos caras, das minhas referências, né? Assim, que são músicos que fizeram o curso antes de mim. E, cara, dali eles foram ter carreira no exterior e brilhantes, entendeu? Tocavam nas melhores orquestras, tinham forma, enfim. Né? Então tudo isso faz muito parte da nossa, né, o que impulsiona a gente, né? Você terminou o Unesp em que ano? 99. 99. Aí eu ia para os Estados Unidos, não fui, veio o concurso do USB. Mas aí você foi para o USB. Fui para o USB. Uau! Mas você sabe que, apesar do incrível bacharelado de 4 anos, a gente era parte do grupo, né? Você entra para o bacharelado, você já faz parte do grupo de percussão. Esse grupo faz concertos, grava, tem uma bolsa de estudo para... Né? E ali, nossa, a gente estuda de tudo. A gente tem que falar dessas categorias da percussão, né? Ótimo, você já está agora falando, eu nem preciso perguntar o que eu ia... Porque é importante que as pessoas saibam que a percussão também toca melodia e harmonia, né? Então a gente estuda os teclados. Talk about it. Né? A gente estuda os teclados, tá aqui a baqueta. Então, beleza, então eu entrei para a USB e mesmo tendo feito, para mim, era o melhor bacharelado que tinha, com os caras mais incríveis, eu tinha que dar conta de estudar tudo aquilo, né? Todos aqueles instrumentos e todo o repertório, tanto para percussão solo, quanto grupo de percussão, quanto música de câmara. O que é música de câmara? São grupos pequenos. Você toca com outros instrumentos, né? Então, por exemplo, tímpano com um grupo de sopros, né, pequeno. Música de câmara vem da palavra câmara, que é quarto, que é palacete. Italiano, latim. Dos palácios da época do classicismo, né? Daí o termo música de câmara ou câmera. Né? Grupos pequenos que caibam num lugar pequeno para tocar pro nobre lá, pro rei. Né? E, então, enfim, quando eu entrei na orquestra, e existia um esforço também de formar músico por orquestra, mas o desafio do bacharelado era formar um músico que pudesse atuar em todas as áreas. E a gente falou da música popular, vários colegas meus foram para a música popular. Fizeram, inclusive, teses de mestrado e doutorado em música popular.
né? Então você tem vários caminhos, né? Um deles é o orquestral. Outros colegas meus foram se dedicar só aos teclados e à música contemporânea, outros à música popular, como eu falei. Sim, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Então, a percussão é uma área da música. E de acordo com a apresentação, você vai levar instrumentos diferentes. Né? Cara, sem contar que a gente tem que dominar milhares de técnicas, né? Lidar até com novidades, criar instrumentos, criar técnicas, né? Essa mesa aqui... Ó, aqui é um som diferente, ó. Uau! Posso fazer música de uma mesa. Bravo, uau! A gente pode fazer música com essa mesa. E aí você sistematiza... E as baquetas ainda estão ali quietinhas. Você sistematiza isso aqui e escreve partitura para isso aqui. Inclusive eu já toquei no meu Depois eu quero te É. perguntar sobre as tuas composições, como é que você entra com elas, se você pode entrar com elas na orquestra, enfim. Eu ainda... assim, não, eu não sou compositor. Eu acho que é um lado... Também exige um estudo, né? A composição, enfim. Eu já fiz alguns arranjos, adaptações. Alguns até entraram para o YouTube na série da USB na pandemia. Né? Durante a gente foi meio que obrigado a se virar ali, né? A gente tinha que gravar em casa com o celular. E aí os brilhantes editores ali de áudio pegavam o celular os áudios enviados em arquivo, juntavam tudo e faziam, enfim, conseguiam fazer os quadradinhos, né? Cada um na sua casa e tal. Então ali eu fiz algumas adaptações muito simples, mas eu adoraria, eu quero, quem sabe, um dia compor, sei lá, é um sonho. Mas eu estava falando dessas áreas. Então eu dediquei a área da percussão orquestral, né? E vi que no meu bacharelado eu tive... Os meus professores e o curso me deram as ferramentas para seguir com a vida orquestral. Mas não deixou de ser eu não estava exatamente pronto. Chego aqui, passo no concurso, passei, ok, mas a vida orquestral já é outra história. Tocar, os ensaios, atingir um determinado nível. Então, foi um período também que eu sempre corri atrás. A gente... se aprimora naquilo ali. E eu decidi me dedicar aos tímpanos. Por que os tímpanos? Porque o tímpano, para mim, ele é um instrumento da percussão, para mim, que eu considero o mais conectado à história da orquestra. Ele já está na orquestra há mais de 300 anos. Então a percussão entra depois do tímpano. Depois do tímpano. Ótimo. Né? Então, assim, o tímpano... O tímpano? Não, aqui não tem tímpano. Esse é tem. um set de percussão múltipla que eu toquei ano passado na Sala Cecília Meirelles. É um trio para percussão múltipla, flauta solo e piano. Eles não estão na foto, é uma pena. Essa música é da Marisa Rezende, se chama Sintagma. E ela escreve a partitura para esses instrumentos. A formação desses instrumentos, quem decide é o próprio músico. Então ela não escreve, tocar com 2 baquetas na mão. Não, isso é o músico que decide. Então... Ela escreve o que tem que ser tocado, você que se vira, né? Ela escreveu muito bem. A gente continua falando sobre o tímpano. Então o que acontece é que quando eu entrei para o bacharelado, fiz 2 anos de UNB e fui para São Paulo fazer o bacharelado em 96. Eu gostava muito de música sinfônica. Ali eu já tinha claramente que eu queria ser um músico de orquestra. Mais especificamente um timpanista. E o John me estimulou a ser timpanista. Os professores me disseram, você tem jeito para isso? Vamos lá! E eu gostava muito do tímpano, né? Tinha facilidade com ele, gostava da música sinfônica. E aí aconteceu isso. Na saída do bacharelado, eu vim para o Rio
fazer a prova da USB, passei. Me lembro que eu fiquei em segundo também na prova da Petrobras Sinfônica. E não fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Nesses 4 anos que você passa no concurso, 4 anos você passa estudando, mas você... Não, eu passei no concurso depois. Os 4 anos estudando, bacharelado. Estudando tudo, né? Faculdade de música. Você estuda teoria musical, harmonia, piano. Temos aqui imagem do tímpano. Olha os tímpanos aí. São 7. Virar aqui para a câmera. Eles são imensos, tá? Que na foto tá pequenininha, eles são Na imensos. orquestra pode ser desde um par até 5 ou 6. E pode tem música com 2 timpanistas. Aquela que eu assisti tua tinha uns 4, eu acho. Não, você viu... A gente tem uma série na USB chamada Série Músicos, que a USB dá destaque aos próprios músicos. Então, os músicos do corpo orquestral são solistas e também cameristas. E na série Músicos você tem os naipes da orquestra. Então tem cordas, madeiras, metais, percussão. Aquele que você assistiu foi o de percussão. Uma homenagem ao Ney Rosauro. Esse também é outro... Que ele é percussionista também, ele né? Ele é compositor e percussionista. Hoje ele é mais maestro, né? Diríamos assim. Ele também. Esse é uma outra figura que também mudou a minha vida. Aí eu fiz um curso de verão com ele em 96. E o Ney sempre foi o primeiro percussionista brasileiro a ter uma projeção internacional. Esses são os tímpanos, São os tímpanos. Foi o primeiro percussionista brasileiro a ter uma projeção internacional por causa das próprias composições. Ele era guitarrista, violonista e decidiu estudar percussão depois. E estudando percussão, ele compôs muito para percussão, né? É muito bom, é muito importante a gente falar, que a gente fala percussão, as pessoas vão imaginar que é só percussão rítmica. Não, eu estou falando também dos teclados de percussão, né? Que são teclados, ou seja, que tem a estrutura de um piano, né? Então, digamos que é um piano gigante, ao invés de teclas, são barras tocadas com baqueta. Que são essas baquetas aqui. Você tocou na sua apresentação. Quem tocou foi o meu colega, o Rony. Então, a gente tem que segurar as 4 baquetas assim. Né? E a gente abre e fecha para fazer os acordes, as melodias. Então, o Ney também está no meu panteão dos mestres, né? Que me inspiraram e tal. Então, eu fiz o curso de verão com ele. E aí a gente fez um concerto em homenagem ao Ney. O Ney é um aposentado que não para de viajar mundo afora. Ele é muito homenageado e tal. Tem muita coisa que é tocada dele no mundo. E aí, nesse concerto que você foi, o naipe de percussão tocou um quarteto dele, para percussão chamado Mitos. Tudo isso está no YouTube. Mitos brasileiros, que ele compôs para 4 setups de percussão, milhares de instrumentos e orquestra. Né? Você viu, é uma coisa barato, né? Cada peça tem o nome de um personagem, de uma lenda, né? do nosso folclore, né? Curupira, Iara, Saci. Depois do intervalo, a gente tocou o concerto para marimba e tímpanos, concerto duplo para marimba e tímpanos, tudo composição do Ney, com ele mesmo regendo, né? E ali eu tive que ficar rodeado num set de 6 tímpanos. Eu peço desculpas ao público, eu ia trazer o folder enorme com a tua foto. Você era né, você era a estrela tava a sua foto no folder desse mas para simbolizar concerto. A percussão, sim. Né? Porque o concerto inteiro teve o naipe de percussão sim. inteiro. Eu falei do naipe aqui, né? Sim. E quem tocou comigo foi o Rony Cott Wenzel, que é um dinamarquês que vive aqui no Rio, mas ele tem uma carreira internacional. O Rony, ele sola, vai para a Europa. Ele agora está na China. Ele pertence a um grupo de percussão chamado Libial Group. E tem a carreira dele.
Nesse concerto ele estava tocando marimba, né? Aquele instrumento gigante, com teclas. Tudo isso a gente pode pesquisar depois. Na edição a gente pode colocar essas coisas. Né? Tem um instrumento que é muito emblemático também, é o vibrafone. O vibrafone é um instrumento de percussão melódico, harmônico, que foi muito usado no jazz. Né? Se a gente for escutar o Modern Jazz Quartet, por exemplo, tem um vibrafonista, um baixo, uma bateria e um piano. Né? Tem vários vibrafonistas que foram para o jazz, né? E... Bom... Falando um pouquinho aqui da tua trajetória, como é que é a vida de um músico da USB? É uma vida muito regrada. O ambiente orquestral, ele é um ambiente metódico, disciplinado, tem uma rigidez, né? E a gente na USB lida com isso até de uma maneira muito boa, né? O horário de ensaio é 9h30. 9h31 a orquestra está tocando. 9h30 a orquestra afina. Isso há isso há 85 anos. Entendeu? 10:11 tem um intervalo de 20 minutos, o ensaio vai até 12h30. Se tem um concerto no sábado, o ensaio começa na terça. E o ensaio é de 9h30 a 12h30 só. O que significa que a gente tem de 3 a 4 ensaios para um programa. Quando o repertório é conhecido, por exemplo, concerto de Natal, que a gente vai fazer no Teatro Multiplan. Aqui na Barra da Tijuca. Repertório, a gente faz um ensaio. Agora, nem pensar chegar despreparado para o primeiro ensaio. O primeiro ensaio de uma orquestra profissional já é um concerto. Inclusive, tem orquestras que fazem ensaios abertos. Sim, eu ia mencionar isso. Então, é o seguinte, o primeiro, assim, a gente não tem um maestro com chicote na mão. Então, você tem um mini estúdio em casa. Tenho. A gente não tem um maestro com chicote na mão. Já foi assim no passado. A gente não tem essa filosofia de trabalho, né, para cobrar a gente. A gente tem uma cobrança interna. Cada um. Eu tenho o meu maior... Não vou usar a palavra tirano, não está certo. Mas o nível de cobrança individual é enorme. Eu não me permito chegar sem estudar. Bom, claro, a não ser que aconteça uma eventualidade assim, sabe? Nesse caso, eu vou lá e converso com o maestro. Mas nunca aconteceu. A estrutura da orquestra tem, assim, a figura de um coach para a percussão, um coach para o violino? Não. As hierarquias na orquestra... Ou seja, um professor, um técnico... Não, o que nós temos são os líderes de naipe, né? Para organizar o naipe. E é quem organiza... O que é o naipe? O naipe são as seções. Então, naipe dos primeiros violinos, dos segundos, violas, violoncelos, contrabaixos. Nas madeiras... flauta, flautim, clarinete, flauta, flautim, oboés, corno inglês, clarinete, clarone e requinta, fagote, contrafagote. Nos metais nós temos trompas, trompete, trombone e tuba. Né? Essas sessões tem um líder de naipe ali que organiza o dia a dia, né? Faz a distribuição das arcadas. No nosso caso, a gente faz o mapa de palco da percussão e quem vai tocar o quê. Ah, você faz tal instrumento, você tal instrumento, porque é o único naipe que cada um toca um instrumento só. Né? Então você não tem dobra daquele instrumento. Mas como é a questão... Desculpa a pergunta meio básica, o sentimento, porque a percussão é uma coisa individual na orquestra. O violino, que não existe instrumento mais bonito do que o outro, mas o violino, que é muito famoso, são, se eu não me engano, 20 violinos. Os dois naipes todos chegam a ter 20, 24. Então, 22. Se um deles erra, digamos que... Você está amparado pelo outro. E você? Você é só você. Não. E aí, cara? É isso aí. Tem como... Não dá. E a estrutura mental... Cara, é preparação mesmo. Tá preparado, tem que ter preparação emocional e mental. Tanto que você é chamado de segundo maestro. O tímpano, ele ganhou esse apelido. Esse apelido, né? Porque a relação dele com o maestro é muito próxima.
Você pode até, se você for entrevistar um maestro, o que é um timpanista para você, maestro? O maestro vai falar, cara, eu não conheço nenhum maestro que vai falar, é um músico que eu não dou atenção. Não. É olho no olho, colabora para o trabalho do maestro, assim, e por colaborar com o trabalho do maestro, colabora com o todo. Até pelo movimento, né? Movimento. Muitas vezes é o mesmo movimento. Se o maestro faz zam, pam, é pam, pam. Né? E a característica sonora do tímpano tem uma característica que eu acho incrível. Bom, primeiro, olha o peso da baqueta. Sente o peso. A leveza. É leve. Exatamente. Então, pode ser extremamente sutil, extremamente forte. Só que o forte é um nível de forte bonito. Não é um forte que agride o ouvido, né? Ninguém quer ouvir um pá. Não é estridente. Então é um forte muito, um som grande, né? Então o tímpano, o que acontece? Ele tem uma questão muito importante na característica do instrumento, do som dele, como eu disse, ele pode ser muito sutil a muito forte. Então, o forte dele, sozinho, ele tem o som, às vezes, da orquestra inteira. Então você tem que treinar essa técnica para ter um forte de qualidade que corresponda ao forte da orquestra inteira. Em geral, ele até aparece nos momentos que a orquestra toca forte. A orquestra cresce, 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 e aí vem o tímpano para né? Para elevar o nível sonoro, né? Exatamente. Tem o rulo, né? Eu não vou estragar minha baqueta porque tá na madeira. Né? Então impulsiona. E não sei se estourou o microfone. Daqui a pouco eu quero que você me fale de um concerto, uma apresentação falando em forte que marcou. Ah, sim, vamos falar disso. Mas só para resumir essa coisa do segundo maestro, é mais no sentido assim de colaborar para o trabalho do maestro e essa característica de ser uma referência muito forte para a orquestra, né? Então, assim, muitas vezes o ritmo tá com outros naipes, né? Pam, 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 o tímpano colabora, pam, 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 tem, tam, ele afirma o ritmo da orquestra. E nessa afirmação, né, e interior, ali dentro, tem toda uma dinâmica, né? Então, muitas vezes o timpanista é o que não deixa o tempo cair, colabora para a música, ajuda na dramaticidade musical, no efeito e tal. Então é um instrumento, eu trabalho muito com as espalas, né? A gente se olha muito com a espala do baixo, com a espala do violino, com os naipes, a gente respira. Então todo mundo colabora. Isso muito. Lá no rock a gente chama de cozinha. Todo mundo colabora muito pro trabalho um do outro, é um trabalho totalmente colaborativo, e o maestro lidera essa colaboração, lidera esse conjunto, né? Então a gente trabalha com excelentes maestros que entendem isso, né? Ele não tem uma varinha de condão, sabe? Vocês só vão tocar se eu fizer assim. Não. Muitas vezes a orquestra pode tocar até sem maestro. Um bom maestro sabe disso e na verdade, imprime o espírito coletivo. Né? Então é um colaborando com o outro, mas é uma pessoa fundamental para a dinâmica da orquestra, né? Para dar essa unidade. Como cada um tem a sua parte, o maestro conecta todas essas partes. Né? Então, o trabalho do maestro é um trabalho fascinante. Só para resumir o porquê do segundo maestro, eu acho que é muito por causa dessa proximidade. Né? É o olho no olho mesmo. Assim. É um barato. Assim. Eu costumo sempre... Mas você falou do... Você tem vontade de um dia se tornar maestro? Tenho. Vontade não. Não sei se eu vou ser maestro. Eu tenho fantasia. Eu me imagino quanto fascinante é você ser maestro. Né? O maestro dá a interpretação também da obra. Né? É a pessoa que tem o conhecimento total da obra. Né? O cara chega com aquela partiturona embaixo do braço, abre aquele negócio gigante, e é o cara que conhece toda a obra, dá todas as entradas e tal. É um trabalho fascinante. Né? Mas a gente estava falando do que é o dia a dia de ser músico de orquestra. Né? Primeiro tem uma cobrança individual, também tem uma cobrança do próprio colega. Né? Se você desafinar do lado de alguém, não vai ser legal, ou atrasar o tempo, né? Ou tocar um som desagradável, não é muito legal. Então tem uma cobrança mútua. Claro, onde prevalece a boa relação humana, né? Ninguém na orquestra vira pro outro e fala, você tá errado. Não.
Inclusive, eu acho o USB Você falou do USB, que você gosta muito do USB. Eu sou apaixonado pelo USB. O USB é... Você é suspeito. Eu sou suspeito. Sou suspeito. É o meu grupão, é a minha banda. Entendeu? Quais habilidades que um percussionista precisa dominar para atuar em alto nível numa grande orquestra, como a USB e essas outras mundiais, como Berlim? São muitas habilidades, né? Para você entrar para o quadro de uma orquestra, você tem que dominar as categorias de instrumentos. O primeiro deles é a caixa clara. Então, você tem que ser muito proficiente na caixa clara, que é ritmo e dinâmica puros, assim, com sonoridade bonita e tal. É uma técnica muito difícil, né? Que é o tambor, é o tarol. Mas a gente chama de caixa sinfônica, né? Então, essa técnica básica da caixa você expande para outros instrumentos. Dali você vai para um outro grupo de instrumentos, que são vários, como triângulos, pandeiros, pratos, efeitos e tal. Cada um tem uma técnica particular. Um triângulo, por exemplo, parece simples, mas não é. Porque o triângulo, na verdade, vou te dar um exemplo. Você tem a frase de um violino, quando o violino chega numa nota aguda, ele toca essa nota aguda junto com o violino. Então, além de ter que estar junto, ele faz o colorido dessa nota. Ou o colorido da nota de um oboé, de uma flauta, né? Então, a capacidade técnica é o domínio do tambor, o domínio de vários instrumentos com mão. Você toca com as mãos, né? São os idiofônicos. São quantos instrumentos? Cara, às vezes é incontável. Na música brasileira, dentro da... Não, no teu guarda-chuva, eu estou perguntando. Ah, puxa vida. Não mais de 5. Não, bem mais. Falando de dezenas. Ó, aí tem os teclados. Temos que dominar a técnica de 2 baquetas do glockenspiel, que é um conjunto de teclas de metal pequenininho, são sininhos. Xilofone. Depois a técnica de 4 baquetas, vibrafone e marimba. Tem instrumentos grandes, como a grancaça, o gongo, né? Tudo isso é colorido sinfônico. Tem que ter uma noção muito grande de orquestração. Você está tocando sempre Não com vai alguém. ter uma apresentação que você vai usar todos, vai? Não, Depende da música. Tem compositor que expandiu muito. Chega a esse... Se você pegar uma sinfonia de Gustav Mahler, a partir do início do século XX, o naipe de percussão começou a entrar efetivamente para a orquestra, né? A se expandir. Quanto mais moderna a música... Eu tô imaginando o teu ensaio em casa de quantidade de instrumentos. A gente vai experimentar eles, às vezes, no local de ensaio, nem necessariamente precisa ter em casa tudo isso. A gente precisa dominar a técnica deles, né? E aí tem a técnica dos tímpanos. O tímpano não é que é separado da percussão, mas é um cargo diferente do cargo da percussão, né? Nós, na USB, somos 2 timpanistas, né? Eu falei os nomes aqui dos né? Falou. Eu tenho naipe, né? E o tímpano, ele entrou antes na orquestra. Ele vem desde o período barroco. São 300 anos. Desde Monteverdi. Por que a percussão, na sua opinião, enfim, por que ela demorou? Ela só foi entrar no século XX? Porque a orquestra Você me ensinou isso. Porque a orquestra cresceu e a música é um reflexo do nosso tempo, né? A música do século XX é a música que inclui na sua sonoridade referências a outras culturas, ao Oriente. Na história da música, o ritmo passou a ter muita importância na música do século XX. Se a gente falar de Stravinsky, por exemplo. Então, a gente tem dentro do espectro musical da orquestra que se expandiu uma estética musical que traz referências a outras culturas, a sons imaginários que fazem referências a mitos que tem muito a ver com literatura, né? Os poemas sinfônicos, por exemplo, né? A gente tem a referência da própria vida moderna, da máquina, do ruído, né?
O ruído no bom sentido. Então, se a gente pegar o trenzinho caipira do Villa-Lobos, ele inclui o ruído como um fenômeno moderno, como um fenômeno daquele tempo. O que é o trenzinho caipira? É o que é a máquina do trem, né? Os chocalhos e tal. Então essa música ficou mais idiomática, né? Mais descritiva, começou a se incluir dentro da estética musical sons que não existiam nesses antes. teus anos de orquestra sinfônica, vocês já foram convidados para fazer trilhas sonoras? Sim, a gente já gravou algumas trilhas. Em geral são orquestras arregimentadas, né? E falando de a mistura, o som da orquestra conversando com outros tipos de música, com pop, com rock, até com funk, enfim, a gente está vendo isso direto hoje. Qual é a tua opinião sobre isso e a tua experiência? Eu gosto, até um ponto em que a gente tem que reconhecer que música popular, eu prefiro que o samba seja tocado por sambista do que por nós, sabe? Eles têm mais autoridade, mais lugar de fala, né? Entende? Então, assim, eu gosto que a gente, sim, possa dialogar, possa sim A gente está vendo isso direto hoje, festivais, grandes festivais de música, ou até você vê uma temporada de shows de um determinado artista ou de uma determinada banda, ela já leva ali alguns músicos de orquestra. Ou às vezes, né, ou então grava, né, o famoso DVD ao vivo, né? Aí eu queria ver a tua experiência, teu olhar nisso. Acaba que a orquestra fica coadjuvante, né? Ela está criando... Mas é um super coadjuvante. É um super coadjuvante, mas ela não é a protagonista. Sim, né? sim. Isso, é claro, é muito válido. Elvis Presley, por exemplo, ele tinha a orquestra dele. Né? A orquestra, ela tem um som, uma das criações humanas assim que gera uma sonoridade inigualável. Né? E claro que está tudo bem entrar em outros estilos e gêneros de música. Né? Engrandecer, muitas vezes, quando um artista resolve colocar a orquestra no palco, ele quer o quê? Ele quer engrandecer a sonoridade da própria música, né? Então são feitos arranjos para cordas e tal, né? Até o tímpano mesmo impulsiona, dá uma outra sonoridade, né, para o conjunto. Mas assim... Depois que você entrou na orquestra, você teve tempo... Porque eu sei que vocês recebem convites para participações aqui e ali, e agora eu estou falando da pessoa, né, do artista, né? do artista, do Rodrigo Foti. A orquestra, na verdade, você não tem ali funcionários de uma fábrica. Né? São artistas, com vida artística própria. Cada qual com seu projeto, seja acadêmico, seja artístico. Né? Então a gente também... eu quero dizer que a USB é uma orquestra muito boa nesse sentido, que a gente tem uma direção que entende isso, né? Que entende da importância da vida de cada artista ali dentro, na sua vida artística, o que é bom para a orquestra. Né? Então você ter um violinista que faz parte do corpo orquestral e colabora para aquilo da melhor maneira, e que também tem uma vida artística fora, ele leva para a orquestra muito dessa experiência e ele é um músico mais feliz. Ele chega mais estimulado, né, no trabalho. Se ele pôde ter sido convidado para dar aula no festival, ou para participar de um determinado conjunto, ou para gravar um disco solo, entendeu? Isso colabora para a vida dele como artista. E o que uma orquestra ter artistas bem realizados artisticamente é bom, né? É bom para a orquestra, né? Mas a gente estava falando dessa coisa da intersecção das áreas, né? Eu não tenho problema em relação a isso, assim, eu não vejo isso como uma coisa negativa, pelo contrário, a gente vem tocando no Rock in Rio, eu toquei com Sepultura, né? Nossa! Foi uma experiência incrível, mas existe também não. A orquestra, ela tem a sua característica própria, o seu repertório próprio. Então, e isso tem que ser preservado.
Porque a gente está falando desse artista... Quando a gente fala de um trabalho desse, meio que tirar você da zona de conforto, né? Não, pelo contrário, eu acho até que é mais tranquilo quando a gente vai... O que tira da zona de conforto são composições novas, estreias, né? Coisas que nunca foram tocadas. Porque a vida orquestral, na verdade, é uma coisa meio maluca, né? Um fenômeno. A gente vive da música do passado, né? A gente está preservando um legado, um patrimônio humano, né? da composição, mas o que tira da zona de conforto é a dificuldade mesmo de técnica e estética, né? As estreias tiram a gente da zona de conforto. Tocar com os artistas da música popular é, na verdade, um duo, né? Você fazer uma parceria, né? Então, assim, a gente também não tira o protagonismo, né, de um cantor. A gente acompanha, a gente ajuda. Sem citar nomes, mas às vezes imagino que não deve ser fácil. Okay. Sem citar nomes de um artista A ou B. Do ego, né? Não, a gente nunca teve problema. Eles sempre foram incríveis. É mesmo? É. Uau. Tinha uma série da USB que era JB. Aí a gente tocou com... Cara, nossa, eu já tive honra e privilégio de tocar com todos esses maravilhosos. Né? Que bom. Vários, e todos eles a gente não teve nenhuma experiência ruim. Tô falando de um monte. Falando de todos esses nomes da música popular. Então, assim, mas o que a gente tem que deixar claro é que existe o local da orquestra, né? Onde a orquestra se expressa. Claro que a gente pode tocar no Rock in Rio, a gente pode tocar onde surgir uma proposta que junte essas estéticas. Mas o local da orquestra tocar é um templo, né? É uma sala de concerto. E é uma música... Lá é onde o Rodrigo se sente mais confortável. É lá onde é. E o repertório... É casa, né? Porque esse artista que a gente fala, cada músico sendo um artista, ele estudou o repertório de orquestra. Estudou Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler, Stravinsky, Tchaikovsky, Villa-Lobos, Cláudio Santoro, entendeu? E a gente tem uma música brasileira de orquestra, que é maravilhosa, né? A gente não quer invadir o espaço da música popular, que é um espaço com uma riqueza imensa. Eu acho que a gente já falou que eu não faço distinção, né? Que a gente estava... É um papo longo, então não quero me atrapalhar se eu não disse isso, porque eu não gosto de soar pedante por ter feito percussão sinfônica. Eu acho que existem gênios na percussão popular, né, todos os ritmos brasileiros, né? O folclore é riquíssimo. Né? Então, assim, não há... O que eu não acho que a gente tem que invadir esse espaço. Né? Tem que criar uma parceria. Né? Quando a gente faz algo com outras estéticas musicais. No local da orquestra, que é a sala de concerto, existe um templo. Que nem você entrar para um templo para meditar. Um lugar espiritual. Porque essa é uma música que é para ser tocada de maneira acústica, sem plugar, sem o eletrônico. Então é uma música para ser contemplada numa sala de concerto com acústica devida, porque se a acústica não for boa, a gente está né, prejudicando o trabalho. Né? O público mesmo não vai sentir o impacto devido. Né? Então é uma experiência única. Você, uma sala de concerto com uma acústica única e ouvir uma orquestra é algo avassalador. Né? Então, assim, esse é o local com aquele repertório. Qual sala que você tocou que você assim, ali encaixou a acústica, ali, né, deu match, usando linguajar moderna ali? A melhor sala que eu já toquei de acústica nos anos como músico do USB, Sala São Paulo. Eu ainda não tive o privilégio de tocar na Sala Minas Gerais, são todas elas tratadas acusticamente. Sala São Paulo é aquela que tem o seu espaço próprio? Que a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo gere aquela sala, ela ensaia e toca no mesmo local.
Torcer para o Rio de Janeiro ter um espaço desse, né? Ele tem a Cidade das Artes, mas a gente tem um outro acordo com a Cidade das Artes. Na Cidade das Artes, a sala de música de câmara é muito bonita, né? Tem uma acústica incrível também. E Teatro Municipal do Rio, é muito bom também. Ali é uma realização, né? Teatro Municipal é fantástico. A Sala Cecília Meirelles tem uma das melhores acústicas também do país. Tem uma acústica fantástica, mas para grupos menores. Não dá para entrar uma orquestra inteira ali, né? Bom... Rodrigo, qual foi o maior desafio? Você fala assim na minha vida? Sim, na tua trajetória, né? Maior desafio. Pô. Pergunta. A sua carreira, como é que você venceu? Eu tenho certeza que você teve alguns. Não é fácil chegar onde você chegou. Muito estudo mesmo. Toda pessoa que chega no topo da cadeia alimentar come um dobrado. Você sabe que a gente... E mais ainda, né, assim, quem tá olhando lá a gente talvez pense, poxa, nossa, é dificílimo viver da arte, da música em qualquer lugar do mundo. Pode ser na Suíça, pode ser no Canadá, é difícil pra cacete. Mas ainda no Brasil. Putz, pois é. Então, tem um monte de gente se espelhando em você, né? Tem muita gente que a partir dessa entrevista vai se interessar em estudar, em aprender, em conhecer o tímpano, conhecer a percussão. A Irlanda parece que agora lançou um programa para subsidiar artista, né? O Estado vai... Fica em casa estudando, tá aqui o dinheiro, mas aí tem que ter alguma contrapartida. Aqui eu acho que no Brasil tem esse mecanismo da Lei Rouanet, que é fantástico, né? Mas o teu desafio. Mas o meu desafio... Se não quiser falar, a gente pula. Não, cara, eu acho assim... Eu percebi que eu ia ter que me adequar a esse mundo da orquestra, nos desafios diários, da disciplina, da humildade mesmo, sabe? De deixar... acho que eu me distanciei do microfone. Cara, isso traz uma baita humildade, assim, uma boa. Eu entrevisto muita gente da saúde mental, né? Inclusive eu estudo psicologia, né? Nossa, eu olho assim a orquestra, assim, um bando de gênios juntos, só fera, os melhores do país, alguns dos melhores do mundo, das Américas, juntos, é muito ego. Caramba, não, e aí? Então, não é fácil, você juntar ego com ego Eu acho que sim, eu acho que, como eu estava mencionando aqui, né, essa adequação é olhar para esse ego, né? Não, eu acho que lá, quando a gente começa o ensaio, existe um comprometimento com uma outra entidade, que é o corpo orquestral, que é um corpo, aliás tem esse nome, né? Corpo orquestral, que é um fenômeno coletivo. E aí o desafio é exatamente como você vai lidar com o indivíduo versus o coletivo. Como é que você vai colaborar para isso? E vai entrar o ego. E no dia a dia lá a gente não tem um embate de egos. Parece que esse ego fica para fora da porta. Que notícia boa. Claro que ele existe, mas não é assim, você está tocando com o grande, sabe? Eu sou o grande fulano, né? Michael, John, né? Eu não sou o José, blá, blá, blá. Sei lá, você está dando um nome de um... Né? Não, você é uma parte de um todo, de um corpo. Sua parte é fundamental. A última instante do violino é fundamental, né? Para criar esse corpo. Todos são fundamentais. E eu falo assim, eu falei, né, da USB, eu gosto muito da USB. Tanto a administração quanto o corpo orquestral. Tem um respeito com esse coletivo, né? A administração entende o valor de cada artista, trabalha junto, é uma cogestão. Existe uma comissão de músicos que, junto com a administração,
debate orçamento, músicos convidados, maestros convidados, repertório, né? Então também o músico fala o que quer tocar, né? E do lado dos músicos existe esse preparo individual, mais o comprometimento com o todo. Então esse foi um desafio, né? Ali eu não sou o Rodrigo, né? As pessoas não estão indo... Ali você é orquestra. Ali eu sou orquestra. Você é então as pessoas não OSB. estão indo para ver o Rodrigo. Pode até ver o Rodrigo, a Fernanda, o Lino, o André, a Gabi, o Rodrigo Fávaro, também, mas está vendo um corpo todo formado por esses indivíduos, né? Então não tem muito... Olha para mim, eu sou tal. Quando você é solista, quando a gente vai na frente, eu tive essa oportunidade, né? Porque a gente promove isso também, né? Os músicos saem e vão tocar lá na frente solos, né? Eu fiz isso 3 vezes nesses últimos 5 anos. Sendo que uma foi realmente sozinho, a outra foi com um duo. Eu mencionei o Rony, né, que eu toquei com o Rony, e a outra foi com um grupo de percussão, um quarteto, tá no YouTube, é maravilhoso, se chama Renew All, do Viet Cong, uma peça maravilhosa. Nossa. Quando a gente está lá na frente, a gente quer se expressar como artista. Eu acho que o maior desafio do artista é deixar o ego de lado. Cara, não... A música é uma entidade maior. Não tem jeito. E a gente sempre estuda, tá? Assim, se você toca uma sinfonia e vai tocar ela de novo, ela já não vai ser a mesma. A gente vai mostrar suas fotos, que o nosso tempo já estourou, então a gente vai encaminhar para a última pergunta, mostrar suas fotos, você falar um pouco sobre ela, vai ter também uma partitura, que vou pedir para você tentar tocar um pouco dela. Isso aí é antes do concerto, né? Foi agora, eu acho, mês passado. Olha lá, OSB atrás. Isso também antes do concerto, preparando, aquecendo a partitura do tímpano ali. É uma partitura tal qual qualquer outra partitura, contrabaixo, violino, né? Os tímpanos são afinados, eles têm notas musicais. Tá vendo? Isso aqui é uma agulha. Ela indica a nota. Eu piso, eu uso meus pés e indica a nota. Mas não é que eu boto o pé e a nota, eu tenho que conferir com o ouvido. Por isso que a gente faz assim. Nossa. Você vai lá no concerto, o cara tá fazendo assim. Né? Então não é eletrônico. Não, não. Isso é uma percussão múltipla, música de câmara na Cecília Meirelles. Uma peça da Marisa Rezende, eu falei também, com flauta e piano, que ele não está aqui na foto, e esse foi um setup de percussão que eu organizei de acordo com a partitura dela, né, que eu toco vários instrumentos. O que mais? Isso já é durante o concerto. E aí tem esse gesto, né, que é o tal do forte que eu falei, né, o som forte. Parece o maestro, né? Por isso que se chama também de segundo maestro, né? Isso aí seguramente é uma nota forte, ó. Se a gente tem trombone tocando, é porque tem também já tem toda a orquestra tocando, né? Quando o som orquestral já chega nos instrumentos, não é sempre, claro. O trombone também toca muito sutil, muito bonito, muito... São imensos, né? São imensos. Mas assim, aqui dá para ver pelo meu gesto e porque tem tuba e trombone que a gente está tocando um tutti orquestral. Ou seja, está toda a orquestra tocando e ali eu estou tocando alguma coisa forte. Eu até estou tentando lembrar que concerto é essa foto. São tantos. São muitos. É o nosso trabalho. Inclusive, quando a gente vai tocar... A gente você tem ideia de quantos concertos já você participou? Não tenho. A média, nesses 20 anos por ano, isso assim, na USB, existem vários outros de outras situações musicais, né? Projetos musicais, convite de outras orquestras. Exatamente. Né? Chega a ser uma média de, não sei, cara, agora 50, 70, depende da temporada. Né? 40. Isso por temporada? Por temporada. Nossa. De março a... Não, a gente até que tá com... Vamos... isso é uma parte de percussão que eu botei. É uma parte para percussão múltipla de um compositor de uma estética chamada Nova Complexidade, que é super complexo, super difícil, que inclui matemática, proporções e tal. Tem a ver com música contemporânea, né? E isso está num livro que eu trouxe aqui. The Percussionist Art. The Percussionist Art. E aí tem 2 vozes que nem piano. Pode?
É mais ou menos, eu vou me aventurar, porque eu joguei aí, eu nunca toquei essa peça, nem sei se eu vou tocar, porque... Mas se você pegar a linha de cima, alguma coisa como... E tem a voz de baixo, né? Só que tudo com baquetas e tudo. Fantástico, a próxima. Isso é uma das primeiras obras escritas para conjunto de percussão, se chama Ionization, do Edgar Varese. É uma peça para piano, essa aqui é a partitura do piano. Aqui no piano está na pausa. E 13 percussionistas, cada um com um set, né? Então aqui, por exemplo, é a caixa, ó. Aqui, por exemplo. Aqui é... Nossa. Né? E aqui você tem as vozes. Isso é mágico. Né? São os gongos. Essa peça tem até sirene, ó. A sirene. O que é isso? Um monte de percussão. É um mundo sonoro imaginado pelo compositor que tem muito a ver com aquele período, né? A música é um reflexo do seu tempo. Numa peça como essa, na orquestra, então tá você e outros colegas. Há vários, são 13 percussionistas. Nossa. E um maestro. Então os instrumentos de percussão são categorizados, né? Eles têm categorias. Se você pudesse resumir sua carreira, aquela pergunta básica, a lá Jô Soares, né? Se você pudesse resumir sua carreira num sentimento. Caramba. Ou numa palavra. Eita, cara. Acho que talvez fascínio. Né? Fascínio. Assim. Por quê? Porque é um universo sonoro muito vasto, muito amplo, que inclusive abre caminho para a criatividade, né? Para o subjetivo. Né? Não é tudo tão óbvio. Né? Então, eu sou muito fascinado por esse universo sinfônico e criativo da percussão, sonoro da percussão. Né? Mas tem muita empolgação também. Muita energia, né? É um lugar onde eu coloco essa energia toda. Como é que você gostaria... Claro, a gente não consegue entrar na mente do outro, mas como é que você gostaria que o público olhasse para o Rodrigo Forte? Qual o legado do Rodrigo? O Jackson, eu acho assim, ainda está em movimento, ainda estou em movimento. Eu não sei se tem um legado. Eu atuei muito mais na orquestra, né? Eu quero sempre expandir, mas eu acho que é um movimento contínuo cara, a vida é sempre um aprendizado. Esses grandes gênios da música, assim, esses grandes maestros, o Cláudio Abbado, por exemplo, ele morreu estudando. Porque o estudo, na verdade, ele se aprofunda, né? Ele não para. Não para. Mas assim como você disse aí vários nomes, tem hoje uma galera nova que tá falando do Rodrigo também. Cara, eu não tenho muita noção também, assim, porque eu não tenho assim, uma carreira solo, né? A minha vida musical está dentro da sinfônica, né? Assim, então, sim, eu sei que nessa altura da vida da gente, a gente acaba se tornando alguma referência, né? Mas... Enfim, eu gosto muito de pensar que nesse contínuo, né, de expandir também o conhecimento, né? Enfim, é um pouco isso. Assim. Você não precisa ser solo para ser a estrela que você já é. Você não pode, você não quer dizer isso, mas eu que estou de fora, eu sei, né? Então eu queria te agradecer imensamente. Foi difícil encontrar um tempo na tua agenda, eu entendo, né? Poxa, afinal de contas, eu super entendo a grandiosidade do teu trabalho, né? Do dia a dia, não é fácil. E agradecer, cara, você faz parte de uma coisa gigantesca, né? A Orquestra Sinfônica Brasileira ela é muito antes de existir o marketing.
né? Ela se tornou gigantesca e é, até hoje, até mais, graças ao trabalho teu e dos teus brilhantes colegas, né? Eu sou uma parcela ali, né? Sim. Tem pessoas muito brilhantes ali, é um privilégio. Mas é o somatório desses brilhantes que faz ela ser o que é até hoje. Pessoas muito engajadas, a gente tem que ter um respeito também pelas gerações anteriores, né? Então é um lugar realmente que nossa, é um patrimônio do Brasil. Ela, por mais que existam outras no Brasil, outras fantásticas orquestras, a USB, pelo menos na minha opinião e das pessoas que eu conheço, ela ainda é. É uma referência. Ela ainda é a referência. Ela tem uma história maravilhosa, né? Todas as outras orquestras bebem na fonte dela. Orquestra maravilhosa. Orquestra, poxa. Por ela passaram os grandes compositores brasileiros, os grandes maestros, né? Grandes músicos. É uma referência, é um patrimônio cultural imenso, né? Que tem um lastro, assim, tem um passado, né? Tem uma história. Né? E ela é uma síntese da sociedade também. Olha, super obrigado, eu agradeço demais. Agradeço, a gente sempre termina aqui, ó. Tamo junto, obrigado. Valeu. Pessoal, aquele dever de casa que vocês já sabem, se inscreve no canal, dá like, hypa, compartilha, comenta, que isso ajuda muito o nosso trabalho, que é um trabalho, vocês sabem, é um trabalho de amor, né? E muita gratidão. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Jackson. E estaremos lá te assistindo nas próximas. Obrigado, compareçam. Até a próxima, gente.